Olá, pessoal, professor José Carlos Queller, aqui com vocês com a aula 23 da segunda série do ensino médio, né? Hoje é uma aula mais formal, mas uma aula que a gente vai ver muita foto, porque a aula de hoje é sobre fotografia. Então, close em mim, observe, veja como eu sou fotogênico. Ó, beleza, né, pessoal? Vamos começar a aula de hoje para a gente ver os objetivos? Então, a gente vai ter duas aulas de fotografia. Essa é a fotografia parte 1, tá, pessoal? Então, nesse primeiro momento, a gente vai buscar a importância da fotografia no seu contexto histórico, né? Desde o seu surgimento, passando pelos tipos de fotografia, só que a gente vai pular um tipo de fotografia que será o tema da próxima aula, que é a fotografia como arte, né? Fotografia artística, né? Então, contexto histórico, a invenção da fotografia, a gente veio falando isso lá desde o realismo, né, que ajudou bastante pelo impressionismo, né, o quanto foi importante. Então, a invenção da fotografia revolucionou a forma de olhar e representar o mundo. Antes dela, para capturar uma imagem da natureza ou o retrato de uma pessoa, era necessário fazer um desenho ou uma pintura. Né? Eram os retratos da Mona Lisa, né, pessoal? Maravilha, né? Olha, cabe certinho na Mona Lisa. Pessoal, então vamos lá. Existem várias histórias sobre a criação da fotografia, né? Sendo que muitos estudiosos apontam o Louis Daguerre, né, como o pai dessa tecnologia, enquanto os outros afirmam que, na verdade, o Nicéphore, né, o Nicephore, foi seu grande inventor. Então, assim, é tudo na mesma época, o pessoal, uma descoberta aqui, uma outra ali, um descobre o negativo, outro, por acaso, descobre que o mercúrio ajuda a revelar mais fácil. Né? Então, assim, vamos credenciar os dois, para a gente não ficar focado nisso aqui na aula, porque a gente já falou outras aulas disso aí também, né? E a gente vai para frente. Em 1874, o Henry Fox Talbot criou uma versão bem primitiva do que posteriormente seria o negativo fotográfico, que ajudaria a tornar mais popular a fotografia. Mas foi apenas em 1849 que o Daguerre elevou a arte em um novo patamar, né, pessoal? Justamente por acaso ele chegou lá na casa dele, lá estava lá todo aquele transtorno, porque era demorado para você revelar uma fotografia, né? Deixava de um dia para o outro, exposto na luz, a câmera. Aí ele foi guardar no armário dele, porque deu errado o negativo. Deu errado. Vou guardar, amanhã eu tento tudo de novo. Só que quando ele chegou no dia seguinte, ele foi ver como é que estava aquele negócio lá. Né? Ah, vou usar de novo, vou ver o que dá. Aí quando ele viu, estava revelado o negócio. Aí que ele foi descobrir que a evaporação do mercúrio acelerava esse processo. Daí para frente, meu pessoal, virou uma festa. Né? Então vamos lá. Então, o daguerreótipo, né, que se fala, é a popularização da fotografia, com a caixinha lá que revolucionava, com o negócio do mercúrio. Tá? Nem sempre o ato de fotografar foi algo rápido, instantâneo, como já expliquei, né? Ficava de um dia para o outro. Né? E depois, quando inventaram os filmes molhados, né, que o pessoal tinha que levar um equipamento mais ou menos de 50 quilos, né, porque pegava o filme molhado para botar para revelar, né, que também foi uma evolução, mas mesmo assim, muito transtorno. Até que vai chegar uma parte aí que a gente vai ver aí. Tá? As primeiras máquinas fotográficas demoravam muito tempo para fazer uma foto, pois a tecnologia de gravar a luz no papel ainda não era tão evoluída. A verdadeira fotografia vai muito além de um clique. Ela é o registro de um momento, uma cena escolhida pelo olhar do observador. Na fotografia é possível congelar o movimento, analisar os seus detalhes e guardá-lo por muito tempo. Né? Por muito tempo o mundo renegou a fotografia como arte. A gente até estudou isso lá nas primeiras aulas, quando a gente falou de um geral sobre a arte, né? E que a fotografia, que a gente falou que o cinema era a 7ª arte, e a fotografia ela foi considerada a 8ª arte. Lá para 1922, depois daquela discussão, vai ser arte, porque muito no início dizia que a fotografia o cara só reproduzia. Tirava foto do que estava ali. Não tinha nenhuma arte por trás. A gente vai começar a ver hoje que não era bem assim, e não é bem assim, né? E na próxima aula a gente vai ver a fundo o que os grandes artistas de fotografias fazem. Né? Porém, desde seu surgimento, para auxiliar ou inspirar os artistas, e aos poucos foi ganhando estilos e independência. Então a gente vai lembrar de novo que a gente puxou lá na aula do impressionismo, inspirou bastante os realistas, né? Mas foi no impressionismo, principalmente com Degas,
Lembra que ele olhava para tirar a foto de determinado ângulo, né, nos ângulos até então que o artista não conseguia pintar. Então, uma grande angular, uma coisa, né, que ficou uma coisa mais voltada e mais artística e ajudou muito. Lógico, não era coloridinho naquela época, né, o próprio Daguerre, no início, eles coloriam a foto depois manualmente, né, até que depois, lá para 1900 e pouquinho, surge a ideia colorida. Então, alguns pioneiros da fotografia aqui. Tem muitos, pessoal. Mas o Frederick Scott Archer, que melhorou a resolução das imagens usando a emulsão colorida úmida, né, e barateou o custo da produção de cada fotografia. Aquilo que eu falei, né, no início, só que olha que tinha que levar um conglomerado de 50 quilos toda hora para conseguir revelar. O Félix Nadar, né, como se fala, o primeiro fotógrafo a capturar imagens aéreas e um dos primeiros donos de estúdios de retrato. Então, assim, e também o Nada foi bacana porque ele começou a trabalhar em cima de uma máquina que fazia séries repetidas de imagem, né? Que hoje em dia a evolução disso é aquela 3x4 que você faz, que tira 9, 10 cópias, né? Direto. O Adolphe Desderry, né? Que criou um método de captura de impressão que barateava os custos e foi os primeiros a fazer a fotografia de retrato, tá, pessoal? O Richard Lex Maddox, que inventou um método de fixação da imagem utilizando a suspensão gelatinosa, né, que é o fixador. Então, para quem estudou um tempo atrás, que nem eu sou publicitário, eu estudei lá uns 20 anos atrás, né, isso aí. E a gente ainda revelava o filme no negativo. Hoje em dia, eu não sei se fazem isso, mas é raro fazer. E a gente, além de você colocar na emulsão, que a gente viu ali atrás, né, a ideia na emulsão para revelar aquilo, processo revelativo, são na luz vermelha, na luz escura que você tira, você tem que pingar umas gotinhas do fixador, porque senão a imagem você revela, vai lá, bonito, ficou, vai ver 10 minutos depois evaporou, sumiu dali, né? Então ele criou a ideia das primeiras chapas secas também para ajudar nisso aí, pessoal. Então vamos lá, relacione os pioneiros e os seus feitos. Inventou o método de fixação, criando as chapas secas. Quem foi? Acabei de falar. Foi o primeiro fotógrafo a capturar imagens aéreas de um dos primeiros donos de estúdio de retrato. Fácil também. Melhorou a resolução das imagens usando emulsão de colóide úmida. Foi Frederick Arch, Adolphe Desderry e Félix Nadar, ou Richard Maddox, Félix Nadar e Frederick Arch. Félix Nadar, Richard Maddox ou Frederick Arch. Tá fácil essa aí, a gente já volta rapidinho. Chegamos aqui, pessoal, faço essa, né, lógico, os nomes são complicados, nossa, minha pronúncia é maravilhosa, vai chover de meme debochando a minha pronúncia, não tem importância, tá? Qual a alternativa correta aqui? É a do Richard Maddox, né, que inventou o método de fixação criando as chapas secas, que eu acabei de ler ali por último lá, o Félix Nada, que foi o primeiro fotógrafo a criar imagens aéreas, e um dos primeiros donos de estúdio de retratos de pessoas, que beleza, né? Se eu fosse lá, eu seria o primeiro a ser retratado por ele. E o Frederick Arch, que criou a resolução das imagens usando emulsão
de colóide úmida, tá, pessoal? Então, é a alternativa B de bola. Prosseguindo, os pioneiros, o George Eastman fundou em 1880 uma empresa, essa aí é fácil, na minha época era famosíssima, uma empresa que poucos anos conseguiu lançar sua primeira câmera fotográfica e que já vinha com um rolo de 20 metros dentro, um rolo de negativo lá, permitindo a captura de até 100 imagens circulares de 2,5 polegadas, que foi a criação da Kodak, né, pessoal? Já tem um monte de marca aí que é conhecida hoje, desculpa fazer propaganda, mas faz parte da história, né? A história da Kodak faz parte da história da fotografia. Então, a criação da Kodak pode ser considerada como uma das maiores revoluções na fotografia, já que barateou bastante o custo das câmeras, os rolos de filme e revelação. Então, está aqui uma ideia lá da Kodak Câmera, né? Então, uma empresa que envolveu isso. Um pouco mais tarde, ajudou aí, em 1920 e poucos, começaram a ideia de começar a fazer os filmes coloridos, né, os negativos coloridos. E o bacana, pessoal, para quem não é da época do negativo, é que o negativo você pode ampliar a imagem para o tamanho que você quiser, né? A gente já vai falar isso mais para frente. Então vamos lá. George Eastman fundou em 1880 uma empresa que, poucos anos, conseguiu lançar a sua primeira câmera fotográfica. Não fui eu. Que já vinha com um rolo de 20 metros, permitindo a captura de até 100 imagens circulares. Estamos falando de quê? Da criação da Intel, da criação da Fujifilms ou da criação da Kodak? Rapidinho a gente volta, hein? É um clique só. Tchau, tchau. Voltamos aqui, pessoal. Lógico que a gente está falando do quê? Do quê? Né? Filme de rolo, 20 metros, a máquina prontinha, tudo. Ainda não tinha Intel, ainda não, Fuji depois surgiu. Lógico que a gente está falando da criação da Kodak, da câmerazinha que facilitou o processo, né, fotográfico. A alternativa C de casa. Vamos aí, uma Pentax. Nossa, meu avô tinha uma dessa aqui também. Uma máquina analógica, para quem não sabe, isso aqui é um filme com negativo. Olha só, pessoal, isso ainda existe, tá? É raro, mas ainda existe. Então, a fotografia analógica, a fotografia da época do professor José Carlos também. O filme que é colocado no compartimento da câmera vai receber a luz que passa pela lente da câmera. Essa luz vai formar as imagens, normalmente invertida. Depois que todas as poses foram usadas, o fotógrafo leva o filme, rebobina a máquina, um filme, leva o filme lá, não pode abrir na luz assim, hein? Leva para o laboratório que eles vão revelar esse filme para poder você ter acesso ao negativo. Depois do acesso ao negativo, você pode jogar contra a luz, você vai ver, né, uma maravilha. Mas até então, não adianta tirar da máquina e botar direto na luz. Aí você queima o filme, era o famoso queimar a fotografia. Tá? Eu lembro, vou contar uma curiosidade, na minha época que eu fiz desenho industrial, que hoje já mudou o nome do curso, né, lá em 1900, Guaraná de Rolha. A gente ganhou lá do colégio, da faculdade, nós ganhamos, todo mundo pegou uma máquina lá do colégio. Ah, vamos sair pelo colégio fotografando. Vocês acreditam que depois a gente foi revelar,
Aí tinha um que só tirou foto da orelha, porque o aluno não sabia botar a máquina direita, ele botou invertido, gente, só tirou foto da orelha. Imagina a cena, na hora de revelar, na hora que todo mundo achou dele lá, quando ele fez isso. E não fui eu, não, certeza, viu? Tenho testemunhos. Fotografia analógica, pessoal, qualidade da imagem. Esse tipo de fotografia pode ser impresso em qualquer tamanho de imagem, como a gente já falou. Você pode dar um zoom, pode ser grande, porque o filme tem uma qualidade muito maior, por mais que as digitais cheguem hoje uma qualidade absurda, né, com os celulares e tudo, mas essas analógicas, elas têm uma qualidade muito maior. Então, a gente trabalha com propaganda, com tudo, para fazer outdoor você precisa ter uma imagem boa para o pixel ficar mais uma resolução mais bem definida do seu produto e não ficar fora de foco, né, que fala. Inclusive, outdoor fica sem a imagem cheia de pixel, como eu falei aqui, tá? Fotografia digital, o funcionamento da fotografia digital é diferente do sistema de luz que tem na analógica. Ele é feito a partir da sensibilização de um sensor eletrônico, que é o CCD ou o CMOS, tá, pessoal? Que converte a luz captada em um código eletrônico digital, tá? E armazena esse código em um cartão de memória, né, ou na memória do seu celular, na sua máquina fotográfica. As imagens armazenadas no cartão podem ser vistas imediatamente através do visor da câmera, geralmente do LCD, né, ou num computador através da transferência de dados do cartão para este, ou até mesmo impressas diretamente. Então, você chega lá, eu quero imprimir. Como é bem mais fácil do que antigamente, hein, pessoal? Então, vamos lá, analise e relacione. Número 1, o filme que é colocado no compartimento da câmera e vai receber a luz que passa por ela na lente inverte, tá? Número 2, o funcionamento que se dá a partir da sensibilização de um sensor eletrônico que converte a luz captada em um código eletrônico. Estamos falando da fotografia digital e fotografia analógica, ou da fotografia analógica e da fotografia digital, respectivamente, ou de ambas se referem à fotografia digital. Faço mais um clique para a gente voltar. Haha, peguei vocês, né, pessoal? Lógico que a gente está falando do quê? Nós estamos falando do filme que é colocado no compartimento da câmera, né, que recebe a luz e passa por ela na lente, que é o da época do passado, é o analógico. E o funcionamento a partir da luz de sensibilização do sensor eletrônico, que é o digital. Então, a alternativa correta é a B de bola. Vê, ó, acertei, B de bola. Vamos passar para frente? Por que fotografar, pessoal? Aqueles que gostam de fotografar, por que fotografar? O ser humano tem a necessidade de gravar a sua própria imagem. Eu adoro fazer selfie. Seja para se mostrar na atualidade ou para ser lembrado na posterioridade. É difícil imaginar jornais, revistas e livros sem a fotografia. Estamos cercados por imagem, mas cada uma tem sua própria finalidade. E agora nós vamos aprender os tipos de fotografia, né? O desenvolvimento da fotografia colorida, antes disso, né? O desenvolvimento da fotografia colorida também é um processo lento que necessitou de muitos testes. O primeiro filme colorido foi produzido em 1907,
mas ainda hoje a fotografia não alcançou essa definição da escala de tons de sensibilidade do filme preto e branco, né? Por isso a gente fala que o bom fotógrafo é o fotógrafo que sabe fazer uma foto em preto e branco, porque ali os contrastes são bem realçados. Eu falei isso lá na aula do impressionismo, né? Por quê? Porque você vai ter o contraste de luz no preto e branco, é muito mais bonito que no colorido. Não é hoje em dia que você tira a foto e converte lá, não é assim não, tem que ser uma coisa muito mais caprichada. Tipos de fotografia, como eu falei, e a gente vai ver a fotografia de paisagens, essa foto que eu tirei, tá? É comparada à pintura de paisagens ser tratadas de lugares. Olha, pessoal, isso aqui é lá na minha terrinha, eu sou lá do Rio de Janeiro, lá Cabo Frio, oh, saudade. Pessoal, aí, ó, estão aí, e também olha os truques, hein? Parece um cacto, né? Não é uma barraca de sol, acredite. Pessoal, então vamos lá, fotografia selvagem que retrata o animal da natureza e desperta o senso de respeito, admiração, responsabilidade pelo meio ambiente. Lembrando do negócio lá das queimadas lá no Mato Grosso, né? Triste também, né? Aqui meus parentes, né? Não é por nada não, tá? Estamos aqui, pessoal. Então vamos lá, fotografia privada, que aí a gente vai ver um pouquinho daquilo que você faz em casa, nossas selfies, tudo. Retratam momentos importantes da vida, pessoas com casamento, aniversário, nascimento, formatura, etc. Também estão documentos como RG, no passaporte, na carteira de motorista e por aí vai, né, pessoal? Então vou dar um exemplo aí, né? Vou usar meus exemplos. Ah, minha família linda, amada aqui, meus filhos, minha esposa, que maravilha. Né? Um aluno meu, formatura, alto da formatura, a gente adora muito. Ah, que maravilha, eu de capacete. Até parece que eu gosto. Vamos lá, pessoal. Retratam momentos importantes da vida de pessoas como casamento, aniversário, nascimento e formatura. Estamos falando de que tipo de fotografia? Moleza essa. Fotografia privada, de paisagens ou selvagens? A gente já volta. É VaptVult. De volta aqui, pessoal, para vocês. Mais uma vez, é fácil. A gente está falando do quê? Né? Paisagem, casamento, aniversário, blá, 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 né? Etc. e tal. É a fotografia privada, aquela que você tira, que na verdade já não é mais privada, você vai postar na rede social, você não quer mais nada privado hoje em dia. Né? Então, vamos lá. É a alternativa A. Fotografia publicitária, aí vai entrar um pouco na minha área, eu também sou publicitário. Basicamente, tem de fazer com que aqueles que vejam e sintam a necessidade de consumir, que o desejo desse consumo seja despertado. A maioria das vezes o fotógrafo não possui nenhum tipo de liberdade quanto à criação dessa fotografia. Ele recebe um briefing, um job, né? Essa porém tem de ser reproduzida exatamente como no layout apresentado nessa fotografia publicitária. Pessoal, o que a gente vai falar aqui, vai comentar, que muitas vezes, ou até apareceu em outras aulas, alguma coisa assim, que a ideia da fotografia publicitária é uma fotografia que ela é para iludir. A fotografia publicitária, eu vou defender os publicitários, ela não é feita para iludir. Ela, às vezes, se apropria de recursos porque ela demora para ser produzida. Então, você não tem como tirar uma foto de um picolé se você não usar um outro recurso para congelar aquele picolé, para deixar aquele picolé mais delicioso, porque senão, na hora que você for bater a fotografia, o picolé já virou
água pura, né? Então tem todos esses recursos, mas tem muitos recursos que a gente vê pelo Facebook, por aí, ou por outras redes sociais, ou na internet, né? No Google, que o pessoal vai. Tem um recurso, por exemplo, o pessoal coloca lá, vou colocar algodão dentro do sanduíche. Pessoal, isso não existe, hein, pessoal? Não existe, essa história aí é papinho. Então, tem que seguir à risca o layout definitivo, né, que são as funções do fotógrafo. O tratamento das imagens deve ser minucioso, buscando sempre a perfeição. Vender ou propagar algum produto ou conceito. Destacar as habilidades e qualidades do produto, sempre buscando ser impactante e original. Pessoal, a propaganda, ela não existe propaganda enganosa, porque existe um conselho de regulamentação, que é o CONAR, que ele proíbe qualquer tipo de propaganda enganosa. A propaganda, o intuito da propaganda, a base da propaganda é exaltar as qualidades do produto, né, e deixar de falar os defeitos. Até porque você quer promover, vem de propagar, né? Então você não vai falar os defeitos do produto, né? Ou os malefícios que ele faz. Você sabe disso, num histórico, num briefing, você sabe quais são os defeitos do produto. E esse é o objetivo que a tua propaganda vai ter que botar para cima e tapar, né? Ofuscar. Mas ele não vai estar mentindo, ele vai estar omitindo. Pessoal, é um documento que agrupa diversas informações e orientações de um trabalho. É o famoso briefing, é a história, é o resumo. Normalmente o pessoal de marketing, tudo que vai lá buscar, vai buscar a história do seu produto, vai buscar como funciona, quais são o seu público-alvo, né, que classe que ele é, onde vai ser aplicado, se vai ser em outdoor, se vai ser em revista, se vai ser em televisão, né, que outro tipo de mídia que vai ser usado. Né, e ele é um elemento utilizado por designers, publicitários, editores de vídeo, fotógrafos, e serve como um rascunho. Né, pode ser feito diretamente com o fotógrafo selecionado por uma agência ou escritório, né? Normalmente uma agência de publicidade que vai ressaltar isso, tá, pessoal? Eu já trabalhei bastante com isso e direto com o cliente, às vezes você negociava, porque até em termos de custo acaba sendo mais em conta, mas se você tiver um profissional capacitado para fazer isso, dá para fazer direto também, tá, pessoal? Esse é um exemplo que eu fiz, né? É uma foto publicitária, dentro dos truques da fotografia, são esfregadas com desodorante e laque para dar brilho, né, pessoal? Eu já usei muito laque, eu gosto de usar, né? E a gente dá brilho, e a foto é uma foto de morango de verdade, não é um morango inventado, tá? Só que a gente tem que realçar ele, porque senão ele murcha rápido, né? E a mesma coisa no chocolate, pessoal, a gente aplica aí sim, aí é um truque para o chocolate, como é um chocolate gelado, para ele dar essa aparência de gelado, a gente aplica um verniz fosco ali, tá? Que vai ter outra coisa que a gente faz ali em cima. Então tá aí a spray, a ideia do spray, e o zoom para você ver como ficou perfeitinha a foto do morango. Obrigado pela qualidade aí tudo, né, pessoal? Então, truques da fotografia publicitária, é um dos truques a mistura de glicerina com água, na mesma proporção, para a gente borrifar. A glicerina garante que a água não escorra e a gota fique fixa por um bom tempo determinado ali, e dá essa sensação de frescor, né? Então, a gente fez isso aí. Outro truque também, como a gente falou, a ideia do verniz fosco, antes, né, para dar esse ar de gelado, e mais borrifando a glicerina com a água para dar essas gotículas, né, pessoal? A da batatinha frita, que já fazia isso, né, que a batata parece elegante, quando você compra está tudo jogado, né? Aqui a gente espeta na esponjinha, isso não denigre o produto, na verdade é só para dar um aspecto bonito. Cada batatinha colocada em um deles e toda a estrutura da base numa esponja de lavar louça, né, pessoal, que a gente fazia. Aí fica bonitinha, batatinha maravilhosa, que água na boca, né? Vamos lá, 5. Escreva sobre a fotografia publicitária e o briefing, a história, o briefing da campanha. Como funciona? Após isso, faça um briefing de uma campanha de um produto à sua escolha. Pode ser até o teu picolé predileto. Cria como que seria um briefing para você bater aquela fotografia, a história de como você quer que seja aquela fotografia e para que você quer instigar o teu cliente. A gente já volta.
De volta aqui, pessoal, né, sobre o briefing, a gente já falou bastante sobre campanha, vamos prosseguir para falar da fotografia de moda, né? Tem muita gente que gosta de ser modelo, tudo, que serve para destacar as roupas, grandes estilistas e modelos. Não deixa, de certo ponto, também de ser uma vertente da fotografia publicitária, mas a gente aqui vai segmentar um pouquinho para você não se perder no caso aqui, né? Então, aqui, uma moça, uma modelo, aqui também a questão de roupa, de estilo, né, que a gente faz aí, né, pessoal? E a gente chega na jornalista documental, se eu não me engano, lá para 1800 e pouquinho, que começou a ideia da fotografia, 1880, 1890, a ideia da fotografia documental, né, pessoal, que é a jornalística, que ilustra ou registra algum momento histórico ou notícia, sendo de golpes de mudanças climáticas. Esse tipo de fotografia revela verdades desagradáveis e grava para a posterioridade aqueles eventos que alguns prefeririam esquecer. O papel aqui retrata a realidade e o figurativismo, pessoal. Aqui, pessoal, retrata a explosão lá das Torres Gêmeas, lá de 2001, 11 de setembro, tudo, né? Que ficou marcado para a história. Então, se botar em qualquer rede social, qualquer Google, qualquer pesquisa, você vai encontrar Torres Gêmeas lá que pegou, né? Que foi o ataque terrorista, né? E tem muitas outras fotos jornalísticas. Então, vamos lá, a última atividade de hoje, baseado nas figuras a seguir, relacione as possíveis imagens com seus tipos de fotografia. Em seguida, crie com o seu celular uma fotografia publicitária de um produto. Olha lá, lembra que você fez o briefing na atividade passada? Agora você vai produzir em casa isso e vai mandar. Pode me mandar lá também, lá no Carlos José, no Facebook, pode nas minhas redes sociais, pode mandar para o teu professor, para ele mandar para mim. Então, vamos lá, porque eu quero ver bastante isso, bem bacana. Tá? E utilize os efeitos que você aprendeu. Então, letra A, fotografia jornalística, fotografia publicitária, e letra C, fotografia privada. Está aqui as imagens, aproveitem o tempo e curtam. A gente já volta. Voltamos aqui, pessoal, com essa parte de fotografia. Nossa, que fome que deu isso aqui, né? Que fome, que fotografia. E isso aqui não foi inventado, cara. Uma carne dessa, outro dia eu comi um assim. Tá? Então, aqui é uma fotografia publicitária que está vendendo um produto. Aqui, nosso saudoso Ayrton Senna, né? Uma das suas corridas, é uma fotografia jornalística. Ela representa um momento, tá? E aqui, né? Meu próprio filhinho maravilhoso, né? Como diz uma amiga minha, né? É a cara do pai, só que nele ficou bom. Pessoal, então aqui é meu filho, né? Então é uma fotografia privada. Então ficou bem fácil as respostas, né? E, B, A, C. E o que a gente aprendeu hoje, o nosso rimenzinho aqui? A gente aprendeu fotografia, parte 1, a gente passou toda um pouquinho da história da fotografia, chegamos nos tipos de fotografia, menos a arte na fotografia, que isso ficou para a próxima aula.
Espero que você tenha curtido, continue curtindo, faça as atividades do Classroom, não esqueça de fazer nada, porque a arte é muito bom, pessoal. Até a próxima.